Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deixa eu baixar aqui o fundo musical. Baixar aqui o fundo musical. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, irmãs, e cumprimentar e louvar a Deus a todos os pais. Parabéns, todos os pais da família DPB, parabéns todos os pais que nos acompanham, parabéns todos os pais que ainda vão acessar esta live, parabéns a todos vocês, que Deus recompense, Deus prospere e abençoe a vida de todos os pais que têm sido verdadeiros heróis para os seus filhos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que abençoe a cada um de nós. A palavra de Deus, queridos, de hoje está em Provérbios, capítulo de número 20, versículo 7. Mas também nós vamos ler Lucas capítulo 15 e também o versículo 20. Nós vamos ler Provérbios capítulo 20, versículo 7, e vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 20. Pedi a Deus durante esta semana que Ele colocasse no meu coração uma palavra. E hoje à noite eu não quero trazer uma pregação. E também não quero trazer um estudo copiado, não é? Eu quero conversar acerca de pais segundo o coração de Deus, não é? Quantas vezes você que é pai já se perguntou, será se eu estou sendo um pai segundo o coração de Deus, não é? Será se Deus está se agradando de como eu estou conduzindo os meus filhos, como eu estou conduzindo a minha família, né? Como pai, como um sacerdote do lar, não é? Será se eu estou realmente agradando a Deus? A gente sabe que Deus não faz acepção de pessoas, mas nós sabemos que quando nós agradamos a Deus, nós somos abençoados, não tem dúvida disso, não é? Nós somos abençoados por Deus e somos abençoados pela colheita, não é? Daquilo que nós estamos semeando na condução dos nossos filhos, não é? Parte daquilo que nossos filhos serão tem a ver conosco, não é? Quantas vezes você já se pegou agindo como seu pai agia no passado, não é? Quando você era criança e hoje você é um pai, mas você quantas vezes se pegou em alguns aspectos agindo de forma parecida com seu pai? Então, a forma como nós lidamos com nossos filhos há um reflexo muito grande na personalidade deles.
não é? Assim como os nossos pais, em alguns aspectos, ele nos influenciou, nós também vamos influenciar os nossos filhos. Então, eu trouxe algumas reflexões, não é? Eu trouxe um texto bíblico, não é, que Deus, não é um texto tão conhecido, mas eu ainda não tinha reparado o aspecto dentro deste texto, um pai se conduzindo, se comportando de acordo com o coração de Deus. Então esse pai segundo o coração de Deus, ele está aqui na Bíblia Sagrada. Nós vamos encontrar esse pai segundo o coração de Deus. E aí, a intenção aqui não é passar aquela ideia de um pai perfeito, né? Não existe pai perfeito. Essa ideia de pai perfeito não existe, não é? Não existe. Tem os pais que erram menos, não é? E todo pai, ele não se engane, ele vai errar em alguma área, não é, com os seus filhos. Em alguns aspectos ele vai acertar e vai acertar bonito, mas em outros aspectos ele não vai conseguir corresponder com a expectativa de seus filhos, né? Mesmo sendo um pai segundo o coração de Deus. Então, vou estar falando aqui sobre alguns aspectos de um pai segundo o coração de Deus, mas isso não significa que esse pai que deve se comportar de acordo com a ótica de Deus, que ele será um pai perfeito, que ele não vai errar, né? Todos nós, em alguma área, eu sou pai, posso dizer isso, em alguma área nós vamos errar, não é? Aqui eu vou errar, o meu vizinho vai acertar, e aqui meu vizinho vai acertar, eu posso possivelmente errar, não é? Mas vamos ler a palavra de Deus. Provérbios capítulo 20, versículo 7 diz assim: o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Olha só o que o autor de Provérbios fala: o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Então ele está falando de um pai justo e íntegro, que é o mesmo que sincero, não é? Então, o justo, um pai, né? O pai justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele, né? Mas nós vamos já conversar sobre esse versículo que nós lemos mais na frente, no desenvolvimento da reflexão que eu quero estar fazendo com vocês nesta noite. Mas vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 20. Eu não vou ler toda a história do filho pródigo, não é? Você depois, se quiser ler a história do pródigo, se você não conhece ela, começa no versículo 11. Mas eu vou ler aqui já na frente o versículo 20 para nós ganharmos tempo. Que a moral da história não é o filho pródigo, ainda que ele seja uma figura aqui importante no comportamento do seu pai. Mas aqui a figura é a figura do pai, não é? A ideia é essa, é a figura do pai aqui. Geralmente quando alguém vai pregar sobre o filho pródigo, a peça central é o filho pródigo. Mas hoje eu quero trazer como peça central o pai do filho pródigo. Ok? Versículo 20 do capítulo 15 de Lucas diz assim: e levantando-se,
foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o e pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, que estava no campo, quando voltou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui está um pai segundo o coração de Deus, o pai do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, uma parábola, Jesus usava muitas parábolas, porque a parábola ela serve para clarear, ela serve para ilustrar uma verdade de Deus. A figura aqui do pai é a figura de Deus. A figura do filho pródigo, o filho pródigo aqui, são nós e as nossas fraquezas, não é? Então nós encontramos aqui a figura do pai, que por ser uma parábola não se pode citar o nome, porque é uma parábola, não é? É uma verdade, mas é uma verdade, é uma história para ilustrar uma verdade. Então toda parábola não cita nome, porque a ideia aqui não são as figuras, não é? A ideia aqui não são o nome das pessoas, mas são as figuras que elas representam numa parábola, né? Então, Jesus usava muitas parábolas para ilustrar as verdades que ele queria que fixasse na mente, no coração dos seus ouvintes, né? Então, nós encontramos aqui uma parábola onde o pai, ele figura Deus aqui, o filho pródigo, como também o seu outro irmão, não é? Aqui também figura nós, com as nossas
fraquezas, não é? Quanto que a fraqueza do filho pródigo era a vida pregressa, a do outro filho, ele era totalmente apático, era totalmente insensível, totalmente cego e um defeito grave, não tinha um coração perdoador, não é? E se a gente for fazer uma lista aqui, a gente vai ver tantos defeitos que havia no irmão do filho pródigo, né? Ainda que quando a gente vai pregar, a gente geralmente aborda a figura do filho pródigo, mas o irmão do filho pródigo, se for pesar na balança, não justificando as atitudes do filho pródigo, mas o irmão dele tinha tanto defeito quanto o defeito do filho pródigo, ter saído e ter, como diz aqui no Ceará, papocado tudo. Mas, queridos, primeiro eu quero falar o que não é somente ser pai, não é? Vamos já voltar aqui pro texto, não é? Mas o que não é somente ser pai, não é? A figura do pai é porque o pai, na realidade, é ele que dá o sexo, né? O cromossomo do pai. Se o cromossomo do pai for... O cromossomo da mulher sempre é o cromossomo X. E aí o cromossomo do pai, se for X, então sai uma menina. Se o cromossomo do pai for Y, então sai um homem. Então o pai, ele é o pai, a mãe é o laboratório, os dois geram, mas ele aqui é o pai porque, em tese, ele é que dá o sexo para a criança, né? Alguns não sabem disso, fique sabendo que o pai é que define se a criança vai ser, se quando fecunda vai ser homem ou vai ser mulher. Então o pai é que dá o sexo para o ser que vai ser gerado. Muito bem, então o que não é somente, né? Pai não é somente o que gera é pai, biológico é pai, mas não é somente gerar. Pai também não é somente o que registra, né? Adotei uma criança e vou registrar, então eu vou ser o pai dessa criança. Pode sim ser o pai dessa criança, o pai adotivo dessa criança, mas também não é somente adotar uma criança, que só isso basta para ser pai. Ser pai vai muito além de gerar, ser pai vai muito além de adotar, ser pai vai muito além de ser em um novo relacionamento, ser o padrasto de um filho ou de uma filha que vem junto com a sua nova esposa, né? Quero crer aqui que a primeira Jesus levou, você não deixou, Jesus levou, precisou o tempo dela ter sido cumprido aqui, ela levou, agora você precisa tocar a vida novamente, é novo, né? E aí conhecer uma pessoa, essa pessoa tem um filho, uma filha, ou dois, mas aí eles se tornam enteados, e você se torna um pai, mas não é somente ser um padrasto que basta, não é? Ser pai vai muito além de tudo isso, né? Ser pai, em primeiro lugar, é ser presente, não é? É ser presente. Não vá se confundir em dar presente. Dar presente faz parte, não é? Quando a gente é pai, a gente tem prazer de dar presente para os nossos filhos, não é? Mas ser pai é ser presente, não é? É se relacionar, é dar atenção, é dar importância. Às vezes tem pai que diz: eu vou ficar em casa com meu filho, mas na realidade ele fica na televisão, ele fica jogando videogame,
ele fica assistindo futebol e o filho está lá no quarto, brincando sozinho, ou está fazendo outra atividade, dependendo da idade desse filho, né? E o pai disse que passou o dia com o filho. Não, você não passou o dia com o seu filho, você passou o dia dentro da casa em que seu filho estava, mas você não passou o dia com seu filho. Tem outros pais ainda que tentam compensar a sua presença, né? Tem outros pais que tentam compensar a sua presença dando presente. Compensam a sua presença, compensa a sua ausência, melhor dizendo, dando presente para os seus filhos. Isso não, presente jamais vai preencher. Uma presença verdadeira, sincera, onde seu filho vai absorver que você está dando atenção a ele, que você está dando importância a ele, que você está priorizando aquele momento por estar com ele, está priorizando ele. O presente faz parte, mas o presente não pode substituir a presença. Não se engane com isso, né? Ser pai também é fazer parte dos momentos mais marcantes da vida dos seus filhos. Momentos mais marcantes, não é? Eu procurei fazer parte dos momentos mais marcantes dos meus filhos. Ainda que por força das circunstâncias, eu não participei de todos, mas eu me arrependo de não ter participado de todos os momentos marcantes da vida dos meus filhos, né? Então ser pai também é fazer parte de momentos incríveis, marcantes, históricos, né? Que nossos filhos realizam, né? Por exemplo, uma formatura, né? Uma colação de grau e conquistas que nossos filhos conquistam, não é? E momentos marcantes nós precisamos, né? Os 15 anos, nossos filhos, essas coisas que para nós não parece não ter mais importância, mas para eles tem muita importância, né? Quando nossos filhos são alfabetizados, a alegria deles é mostrar para o seu pai, para os seus pais, né? Que eles já sabem ler, já sabem escrever. É uma felicidade enorme para eles, né? Quando eles terminam o ensino médio, né? Terminam o fundamental, aí tem a formaturazinha, aí ensino médio também, tem a formatura, faculdade, né? Outra formatura. Então esses momentos assim marcantes, os aniversários, né? Nossos filhos também, são momentos marcantes que nós como pai não podemos, não devemos abrir mão deles. Ser pai também é olhar dentro dos olhos dos seus filhos. Olhe dentro dos olhos do seu filho, da sua filha. E nunca esqueça que um dia também você foi filho. Olhe dentro dos olhos dele ou dela e lembre que também um dia você foi um filho que nem ele, que nem ela. E você precisa ser sensível, você precisa ser empático às necessidades, aos momentos de necessidades, tanto necessidades físicas como necessidades materiais, mas principalmente ser sensível à necessidade emocional. Sensível à necessidade emocional. Seu filho chegou da escola, olhe nos olhos dele. Será se naquele dia
ele não sofreu bullying na escola, ele está arrasado. E você, sempre ocupado com coisas, nem observou, nem prestou atenção que seu filho está emocionalmente abalado. Seu filho está extremamente triste. É isso. É maravilhoso nós nos preocuparmos com alimentação boa para os nossos filhos. É maravilhoso nós nos preocuparmos com uma escola boa para os nossos filhos. Mas o que vai definir que tipo de pai os nossos filhos serão tem a ver com aquilo que for construído neles na sua infância. Então, alguns pais que eu já atendi têm dificuldade hoje com seus filhos porque ele foi emocionalmente ele foi desprezado pelos seus pais. Seus pais nunca notaram a sua mudança de humor, nunca notaram o seu comportamento emocionalmente avesso. Pelo contrário, quando ele quando era criança reagia agressivamente, na realidade é porque ele estava ferido, não é? Toda pessoa ferida, ela fere quem está perto, não é? Então, às vezes, o comportamento do seu filho muda e você, em vez de olhar nos olhos e procurar saber o que está acontecendo com ele, você o critica, você briga, você trata mal, manda ele engolir o choro muitas das vezes, e na realidade o filho está atrás de desabafar com alguém que possa ouvi-lo, com alguém que possa compreendê-lo, não é? Naquela situação que ele não está conseguindo lidar. Então, é muito importante você sempre ter esse hábito. Seu filho chegou da escola, chegou da casa de um parente, passou o dia na casa dos avós. Quando ele chegar, olhe no olho dele. Veja se ele está bem. Pergunte se ele está bem. Mas olhe no olho dele, peça para ele olhar, ou ela olhar nos seus olhos. Veja se eles estão bem. Porque muitas vezes nós passamos batidos, nossos filhos crescem com problemas emocionais e quando alguns pais vão perceber, os filhos já estão de maior de idade. E aí, depois que fica maior de idade, nós não temos mais tanta abertura, não é? Nós não penetramos tanto na vida deles como nós fazemos isso quando eles são crianças, não é? Depois que eles ficam de maior, eles agora tomam suas próprias decisões, fazem suas próprias escolhas, e nós não temos mais tanto sucesso de abordá-los, de penetrar o coração deles, quanto a gente tem essa oportunidade quando eles são menores, não é? Então faça isso e você vai ser um pai de excelência, né? Outra coisa importante na figura do pai é você contar a sua história para eles. Conte, fale dos seus avós, fale dos seus pais, né? Dos avós dele ou dela. Você tem filho, filha. Não é? Converse com eles sobre como foi a sua infância, não é? Não tem um pai que não tenha histórias de alegrias e histórias de dificuldades, não é? Todo pai todo ser humano tem a sua história, não é? A sua história. Então conte a sua história para os seus filhos. Fale, não é? Onde você
morava, ou se você ainda mora no mesmo lugar, conte como era antes dele nascer, tudo. Conte a sua história para seus filhos. Seus filhos precisam conhecer quem é o pai deles. Afinal de contas, ele não escolheu você para ser pai dele. Não foi ele que escolheu você para ser pai dele. Você o gerou e quando ele veio, encontrou você, chamando ele de filho. E um dia, quando ele começou a falar, ele também resolveu chamar você de papai. Mas ele não escolheu você. Meus filhos não me escolheram. Então, já que eles não me escolheram, já que eles não escolheram você, conta a sua história para ele. Quem é você? De onde você veio? Como era a sua infância, não é? Fale que pai você tinha, né? Quem eram seus pais? Como eram seus pais, né? Como você era como filho, né? Conte, não tenha vergonha. Você não vai perder a sua autoridade de pai contando a sua história para os seus filhos, ok? Então, se eu pudesse resumir aqui, não é, essa introdução, vamos já aqui para as características, não é, de um pai segundo o coração de Deus. Se eu pudesse resumir isso aqui tudo, eu resumiria o seguinte: seja um pai presente. Ser um pai presente é ser sensível aos momentos, né? Também não esqueça que não é só você que se estressa, tá? Teus filhos também se estressam, né? Tem pais que acham que os filhos não se estressam, que só quem se estressa são eles, que porque os filhos não pagam conta, porque os filhos não têm problema, porque os filhos não têm dívida, porque os filhos não têm responsabilidade, e acham que porque eles não têm os mesmos atributos que nós, eles também não se estressam. Eles se estressam também, porque assim como tem as atitudes deles, que nós como pais administramos, toleramos, suportamos, né? Algumas procuramos corrigir, mas outras nós toleramos. Também da parte deles, tem muitas coisas em nós que eles também toleram, suportam e administram, porque são filhos, né? Se eles não fizerem isso, eles vão para onde? Né? Eu tô falando aqui num aspecto de adolescente para baixo, mas isso também tem a ver com os filhos mais velhos também, tá? Geralmente quando a gente fala sobre questão de criação, de filho de pai, geralmente a gente trabalha de adolescente para baixo, porque depois que fica de maior, aí o nosso papel como pai é mais um mediador do que mesmo um influenciador. Por isso que até a adolescência, não é, até os 16, 17 anos, né, findando a adolescência, é muito importante a nossa figura, né, é muito importante a base que nós vamos produzir para os nossos filhos caminharem nela, nesta base, né? Porque depois que eles entrarem na fase adulta, então o que vai prevalecer é a base que eles receberam, né? O nível de atenção que demos, o nível de compreensão que tivemos com eles, não é? O amor que nós devotamos a eles, a atenção, o cuidado, a proteção que demos a eles. Isso vai contar quando eles já não saírem mais conosco, não é? A gente tira férias, quando tira férias, eles já não querem mais ir com a gente, porque agora eles têm um novo grupo de relacionamentos, de amizade, de amigos e tudo. E aí agora a gente já não é tão mais interessante como éramos até a sua fase, vamos dizer assim, de dependência, né? Agora eles começam a cursar faculdade, alguns já trabalhar, e aí começam a
ser independentes, e aí o que vai prevalecer é a sua influência até essa fase onde eles já não querem mais sair com os pais, e isso faz parte do ciclo, não adianta você espernear, faz parte do ciclo. Nós fizemos assim também com nossos pais, chegou a nossa idade, nós voamos, não é? Então, o que vai prevalecer é aquilo que você forjou, né? Lembrando que os filhos, eles fazem o que veem. Você e eu, nós lembramos muito mais do que a gente via nos nossos pais do que propriamente daquilo que nós ouvíamos, não é? Então, o que os filhos veem em nós é o que vai ser muito mais pesado na balança do que eles veem em nós, muito mais do que aquilo que a gente fala, né? As palavras acabam se perdendo, mas aquilo que a gente faz tem um poder de influência tremendo na vida dos nossos filhos, ok? Então, querido, baseado em Provérbios capítulo 20, versículo 7, que fala que o justo, o sincero, não é, vai ver seus filhos abençoados, vai ver seus filhos felizes, não é? E também a leitura, isso Provérbios 20, capítulo 20, versículo 7. E também Lucas, que nós lemos, né, capítulo 15, versículo 20, eu relacionei aqui alguns aspectos, algumas características, baseado nessas duas leituras que fizemos, de um pai segundo o coração de Deus. Como eu falei no início, não significa agora o pastor está dando uma receita de um pai perfeito. Isso não existe. Pai perfeito. Não existe pai perfeito. Existe pai que vai errar menos, né? Porque nós não fazemos estágio para ser pai. Então a gente aprende a ser pai. A gente aprende a ser pai sendo pai, né? Errando aqui, acertando ali, né? Mas quanto mais eu conhecer, quanto mais eu deter informações sobre o meu papel, como eu devo agir, como eu devo proceder, menos eu vou errar. Então a ideia aqui é você errar menos, né? Vamos dizer assim, errar menos. Porque tem pai que erra demais com seus filhos, né? Erra demais, vacila demais, deixa a desejar demais, né? Com os seus filhos, né? Então, quer que os filhos não fuma, mas ele fuma. Quer que os filhos não tomem bebida alcoólica, mas ele toma. Quer que seus filhos não assistam coisas indecentes na televisão, mas ele assiste. E ainda diz que, olha, vocês têm que fazer o que eu digo, não façam o que eu faço, não cola. Essa aí não cola. Seus filhos nunca vão fazer o que você diz, seus filhos vão fazer o que você faz. Essa que é a verdade. Se acredite ou não, essa que é a verdade. Mas vamos lá, algumas características do homem segundo o coração de Deus, que a hora está correndo aqui, né? A primeira característica dela é que ele é justo. Segundo Provérbios 27, é que ele é justo. Ele procura ser justo, não é? E quando eu falo de ser justo, não estou falando de ser perfeito, estou falando de ser daquilo que é justo. Por exemplo, tem pai que tem 2 filhos, 3, 4 filhos, mas ele quer sempre premiar aquele que faz o que ele gosta. Lembra da história de Jacó e de Jacó? Lembra da história de Isaac e Rebeca? Isaac
gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. Eu não vou entrar aqui no detalhe por que ela gostava de Jacó e por que... Mas vamos lá, Isaac, ele gostava de Esaú porque Esaú caçava e trazia caça, e ele gostava de comer caça, ele gostava da caça e gostava da comida que Esaú preparava para ele. Então, já Rebeca gostava mais de Jacó, né? Então, o que é ser justo como pai na criação dos filhos? É o seguinte, é que você deve premiar, não é aquele que faz o que você gosta ou que corresponde com as suas expectativas. Ser justo é você premiar aquela pessoa que lhe obedece. Aquela pessoa que lhe obedece. E quando eu falo de obediência, a obediência ela não é para contemplar aquele que pede para você obedecer. A obediência é para contemplar você. Quando Deus pede obediência de nós, essa obediência que nós prestamos a Deus é para o nosso bem, é para nós nos darmos bem, é para o nosso sucesso, né? Então, quando você pede obediência no filho, não é para o filho fazer aquilo que você se deleita, não. A obediência é porque você, como pai, quer ver o sucesso do seu filho, né? Então, todas as vezes que seu filho acertar, é importante você premiar ele de alguma forma, dar um abraço, dar um parabéns, dar um presentinho, dar uma lembrança. Não esperar só no aniversário, né? Todo dia é dia que você pode honrar seu filho, como também todo dia é dia do filho honrar seus pais, não é? Não precisa comprar presente caro, apenas um gesto é tão importante quanto um presente caro, né? Então seja justo, né? Não discrimine, porque aquele filho ele não é do teu molde, ele não, né? Não, eu amo meu filho, ama, mas tem muitas coisas que você não gosta no comportamento dele, e isso faz com que você premie mais aquele que te favorece, do que o outro que não corresponde com você. Ser justo é você premiar aquele que obedece. Premiar aquele que acertou, não é? Que fez a coisa certa, você premia. Não é? A história aqui do filho pródigo tem uma situação aqui diferente, né? Porque o filho pródigo, ele recebeu toda aquela recepção do seu pai, mas antes ele teve um encontro com arrependimento. Então, o arrependimento trouxe todas aquelas benesses do seu pai, não é? Não é que seu pai estava premiando o desperdício da herança que ele desperdiçou. Pegou a parte dele da herança e desperdiçou tudo. Agora, seu pai estava premiando aquele camarada que desperdiçou tudo. Não, aquele foi uma situação pontual, um agravante grande, mas ele teve um encontro com arrependimento. Então, a primeira característica é que o pai deve ser justo. A segunda é que ele deve ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, ainda que ele fique velho, não se desviará dele, né? Então, ensine o seu filho, né? Ensine o seu filho. Quando a Bíblia fala ensinar seu filho, não significa que eu vou botar meu filho numa mesa, vou pegar um livro e vou estar ensinando. Eu lendo o Evangelho, eu fico maravilhado como Jesus ensinava seus discípulos, né? Ele ensinava, tinha um ensinamento, né, formal, mas a maioria dos ensinamentos que marcaram a vida dos discípulos foram em cima de cada situação. Cada situação, né, do dia a dia, Jesus ensinava, aproveitava uma situação, né, uma situação inusitada,
que acontecia, e ele aproveitava e trazia um ensinamento para o coração do discípulo, né? Então, cada situação, uma coisa que eu guardo muito quando era criança, no interior, não é? Vim de uma infância um pouco sofrida, como a maioria, né? Teve essa infância sofrida da nossa geração para trás, não é? A geração de hoje, graças a Deus, não precisou passar por isso. Glória a Deus por isso. Mas a nossa, 50 anos para trás, mas eu lembro que depois do chá de cidreira, depois do chá de capim-santo com batata, ou com torrada, quando tinha, nós não tínhamos geladeira, não tinha nada disso, um fogãozinho lá, fogãozinho jangada ainda, lembro o nome do fogãozinho, prato de lata de goiabada, o nosso caneco, aquele copo de leite moça, né? Leite moça é antigo, já tinha leite moça 53 anos atrás. Mas a mamãe dizia assim, ele dizia, mamãe, o que nós vamos almoçar? Ela dizia assim, meu filho, as graças de Deus. Eu não entendia, digo, meu Deus, não tem nada, eu não entendia que aquilo ali, a mamãe, sem saber, estava forjando em nós a nossa confiança em Deus, que Deus ia suprir, né? Às vezes, tinha meses que meu pai saía para pescar, passava um mês dentro dos lagos aí, e minha mãe que se virava, nós éramos tudo criança, mas eu não me lembro de ter passado um dia de fome. Sempre Deus provia isso para nós, né? Então era um ensinamento, ela estava me ensinando a confiar em Deus, ela estava me ensinando a provisão. Então esse tipo de ensinamento ele acaba marcando muito mais do que aquele ensinamento que vem vestido com uma lição de moral que muitos pais querem dar nos seus filhos, sabe? Lição de moral, brigando, dando lição de moral. Ele não vai absorver isso, ele não vai. O ouvido de uma pessoa, ela pode até escutar o que você diz, mas o que vai definir se ela vai te ouvir é se ela vai aceitar a forma como você está falando com ela. Deu para entender? Às vezes a pessoa fala algo para você só escuta, por educação, mas você não está ouvindo o que ela está dizendo. Você está só escutando, você não está ouvindo o que ela está dizendo, não é? Mas quando a pessoa fala com amor com a gente, a pessoa fala com o intuito de realmente produzir um ensinamento em nós só não só escutamos, como nós ouvimos o que aquela pessoa está dizendo para nós, não é? E rapidamente, a terceira característica do homem segundo o coração de Deus é que ele é sincero. O provérbio fala do justo e de nós sermos sinceros. Sincero para os nossos filhos. Não tenha medo de contrariar seu filho nem sua filha. É melhor você contrariar seu filho ou sua filha do que você deixar de ser sincero. Eu vejo pai, também mãe, que para não ver o filho chorar, mentem e enganam, porque dizem que para de chorar que eu vou te dar isso, e além de enganar, além de mentir, enganaram, porque a criança parou de chorar na expectativa de que seu pai ou sua mãe ia compensar aquela contrariação que ela teve, por isso ela está chorando, porque foi contrariada, né, em algum aspecto. E aí sua mãe ou seu pai, para não ouvir o choro, que é uma situação
Glória a Deus. Era bom que toda mãe, todo pai, antes de gerar, fizesse uma terapia, né? Deveria, né? Ter uma terapia para lidar com o choro, né? Porque o choro é a linguagem da criança, o choro é a linguagem dela. Ela não tem, muito embora já tem criança hoje que tem muito mais argumento do que nós, né? Mas o choro é a linguagem, né, da criança, é o choro dela. Ela não tem argumento para nos convencer. Então o que ela faz? Ela chora, porque o choro incomoda, né? O choro estressa, o choro tira o sossego da gente, então ela chora, não é? Mas muitas das vezes o choro faz bem, a contrariação faz bem, que até hoje eu sou contrariado, você é contrariado como pai, como mãe é contrariado. E você não quer contrariar seu filho, e para não vê-lo chorando porque foi contrariado, ora, ele está chorando porque ele foi contrariado, o choro dele é justo. Você acha bom quando você é contrariado? Não. Você não chora mais porque você é uma pessoa madura. Mas a criança foi contrariada. Ela não tem direito de chorar? Tem direito de chorar. Qual é o problema de chorar? Não, pastor, mas o choro me irrita, o choro me atribula, o choro me estressa. Aí por causa disso você vai enganar seu filho. Vai mentir para o seu filho. Dizer que vai dar isso, vai dar aquilo. Tem filho esperando um pote de sorvete até hoje. Já casou, tem filho e esse pote de sorvete que o pai prometeu até hoje não deu. Né? Tem filho esperando o carrinho, tem filho esperando o celular, né? E falar de celular, consiga um celular velho e dê para criança. Celular não é brinquedo não. Tem adulto aí que, cadê o celular? Pastor, meu celular, meu filho jogou na parede porque deu para ele e ele achou que era brinquedo, né? Quem dá um celular para uma criança brincar, não tem direito de reclamar se aquela criança quebrar aquele celular, porque para você é um celular, para a criança é mais um brinquedo, né? Então você não tem direito de reclamar. A outra característica, porque a nossa hora está correndo, celebre sempre as conquistas dos seus filhos. Toda conquista celebre, não é? Já ouvi caso da criança chegar com seu pai e dizer: olha aqui, pai, que eu desenhei. E o pai olhou e disse: eu desenho mais feio. Isso aqui é teu pai que tu desenhou? Eu não sou assim não. E desqualifica totalmente aquele desenho, né, todo mal desenhado. Mas para ela queria chamar a admiração do seu pai para si. E outra chega com a nota boa da escola e diz: pai, olha aqui, tirei 9,5, tirei 10, e o pai diz: grandes coisas, tu não faz mais do que a tua obrigação, tu não trabalha, tu não faz isso, tu não faz aquilo, tem que tirar 10 mesmo, rapaz. Meu Deus, você acha que não está acontecendo nada com essa sua atitude? Você está destruindo a identidade, o senso de valor próprio do seu próprio filho, né? Então, mas celebre a conquista do seu filho, né? Pequeno ou grande, celebre as conquistas dos seus filhos, não é? Dê mais importância aos elogios do que às críticas, não é? Por que tem tanta confusão nos lares? Porque sobra crítica e falta elogio, né? Você esquece de elogiar, mas não esquece de criticar. A crítica está sempre pronta, né? Sempre quentinha no forno a crítica. Mas para um filho conseguir um elogio seu, tem muita dificuldade, né? Então, elogie. O pai da cena do filho pródigo, ele valorizou o filho que estava perdido. O pai da história do filho pródigo valorizou o filho que estava perdido. Já o seu outro filho
valorizou o que se tinha perdido, né? Então, o pai, quando viu o filho arrependido, de volta para casa, ele não mediu esforço. O filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai nem deu confiança, O pai disse: não, traz a melhor roupa, traz o anel, traz a sandália, né? Eu não vou falar do símbolo do anel nem da sandália, né? Porque não temos tempo, mas traz aí a melhor roupa, né? Traz o anel, traz a sandália, porque esse meu filho estava morto. Eu ganhei um novo filho, né? O filho voltou arrependido, quebrantado, e o pai não pensou, não visualizou no que ele tinha desperdiçado, mas focou no que ele tinha conquistado. Conquistou novamente o seu filho. O filho pródigo, o outro filho, não é? Valorizou o que se havia perdido. Disse: esse teu filho aí, ele desperdiçou com as meretrizes. Sim, mas não foi o dinheiro dele que ele desperdiçou. Ainda que não é para isso o dinheiro, para desperdiçar com meretrizes, mas não é dele o dinheiro. Ele estava errado? Estava. Vamos dizer que estava errado. Mas enquanto o pai estava celebrando a conquista, enquanto o pai estava celebrando o resgate, enquanto o pai estava celebrando o que estava perdido e foi achado, outro filho estava indignado pelo que o irmão tinha perdido. Agora sim, por que o irmão, o outro filho, agiu dessa forma, né? Ele agiu dessa forma, querido, porque assim, um filho, ele só vai compreender o coração de um pai quando ele for pai. Quando ele for pai. No dia que ele tiver um filho, ele vai construindo naturalmente um coração de pai. Você acha que o pai gostou dele ter papocado tudo da parte dele? Não gostou. Mas o mais importante do que as coisas que o filho desperdiçou era o próprio filho, né? Era o próprio filho, né? Porque só se compreende o coração de um pai quando nos tornamos pai, né? E a principal característica de um pai, segundo o coração de Deus, é que esse pai, ele ama o filho incondicionalmente. Incondicionalmente. E o que é amar incondicionalmente? É amar sem retorno nenhum. Não é? O que aquele filho tinha para dar para o seu pai, para que seu pai o amasse? Ele não tinha nada. Ele chegou quebrado, chegou arrasado. A Bíblia diz, se você for ler o texto, a partir do versículo 11 do capítulo 15, se você for ler, ele desejava comer as comidas dos porcos, mas nem isso lhe dava. Então ele chegou morrendo de fome, chegou sujo, chegou maltrapilho, ele não tinha nada. E o pai mandou dar o melhor para ele, a melhor roupa, um anel, a sandália. E ainda que ele diga: não, pai, eu não quero nada disso, eu quero ser pelo menos um empregado teu, que eu sei que trata dignamente o empregado. Mas não, o pai nem por isso deixou de amá-lo com toda a intensidade. Então, querido, já vai terminar nossa live. Quero dizer o seguinte: ame seus filhos incondicionalmente, ainda que ele não esteja vivendo de acordo com suas expectativas. Todos os dias peça a Deus sabedoria para lidar com eles. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te